Ontem nós concluímos o Evangelho de São João, no versículo 31, dizendo: Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então aqui é o coração também da liturgia de hoje. É o centro do discurso. Nosso Senhor Jesus começa com um discurso explícito da Eucaristia. E o versículo 52 mostra a agitação que isso começa a acontecer nos corações daqueles que ouvem esse discurso. Uma coisa interessante que a vivência dos primeiros cristãos, que na vivência dos primeiros cristãos, eles levaram realmente isso a termo, esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, quando na última ceia ele institui literalmente a Eucaristia. Ele pega o pão, parte, dá e dizendo: isto é o meu corpo, ali no aspecto efetivo mesmo. Aqui ele começa a fazer o discurso, e é interessante que essa passagem, João capítulo 6, alguns biblistas dizem que esse discurso foi feito aproximadamente 1 ano antes da sua morte. Aproximadamente 1 ano antes da sua morte. E esse discurso começa a causar um certo escândalo entre os judeus, porque literalmente eles estavam entendendo aquilo que Jesus estava querendo dizer. E uma coisa que eu estava dizendo, acabei desfocando, é que os primeiros cristãos, eles eram acusados de canibalismo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas no santo sacrifício do Calvário, quando eles se reuniam para rezar, muitos falavam: olha, eles fazem ritos canibalistas. Porque de fato, aqui o que nosso Senhor está dizendo é que quem come a carne dele tem a vida eterna, a vida para o mundo. A sua carne, o seu corpo. Isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. E mesmo diante daquela discussão que aconteceu entre eles, não é que Jesus, ele começa a dizer, como se escuta muito por aí: mas é um símbolo, é isso, é aquilo, né? Às vezes a gente escuta dentro da piedade popular, sobretudo entre os mais velhos, as senhoras mais idosas falam: meu filho, minha filha, eu vou na igreja tomar hóstia, né? Te ouve de vez em quando esse tipo de discurso, né? Porém, é muito mais que a hóstia, né? A hóstia antes de ser consagrada, né? A hóstia consagrada, o Cristo que ali está, né? Eu vou me nutrir dele, né? A gente não pode relativizar a Eucaristia como qualquer coisa. É necessário também rezar pelos ultrajes, sacrilégios que são cometidos contra a Santíssima Eucaristia. É necessário rezar até pelos sacerdotes, né? Que aqui na mesa do altar, às vezes um fragmento que se perde, Jesus está ali todo inteiro, no menorzinho fragmento, nosso Senhor está ali. Não tem uma partícula do corpo de Cristo, da hóstia consagrada, que Jesus não se faz todo inteiro. E Santo Tomás de Aquino dá um exemplo tão bonito, né? Que ele fala: poxa, como que a gente consegue explicar esse mistério que Jesus está inteiro em cada fragmento, né? Então, a hóstia do Padre, né? A hóstia consagrada, o Cristo do Padre é mais grandão. Então o Padre come Jesus mais gigante,
E os outros comem Jesus mais miudinho. Não, não é isso. Isso está todo inteiro. Corpo, sangue, alma, divindade. Todo o seu ser está ali. Tanto na grande hóstia quanto na menor partícula. E Santo Tomás de Aquino, para explicar isso, ele dá o exemplo do espelho. Você quebra um espelho, o espelho pode estar todo fragmentado, mas o menor fragmento de espelho, se você olhar, ele reflete toda a tua face. Ele reflete tudo aquilo que você é. Mas é só um pedacinho, vai ver só uma partezinha. Não, se você passar ele por todo você, ele vai te refletir, né? E é assim a Eucaristia. O menor fragmento, ali ele se encontra. E diante da discussão dos judeus, Jesus não fala, não estou fazendo um símbolo, o que é isso, gente? Por que vocês estão se discutindo? Calma aí, eu vou explicar. Não, Jesus fala, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue. Então ele aumenta aqui um adjunto. Eles começam a discutir pelo aspecto da carne, agora ele fala do sangue. É comer a carne e beber o sangue. Não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o refrão, né? É o pão da imortalidade, é o pão da salvação, é o fruto da ressurreição. E depois ele continua, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É verdade, é fato, é a Eucaristia, não é um símbolo, é de verdade, verdadeiramente. E aí nosso Senhor diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come vive por causa de mim. Olha que bonito. Quem comunga o corpo de Cristo se torna a Eucaristia. E a sua vida é uma vida em função do Cristo. Vive continuamente por causa do Cristo. Tudo aquilo que ele faz é para manifestar o amor de Cristo, assim como o Filho que manifestou em tudo o amor do Pai. Assim somos nós que comungamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo manifestamos o amor do Cristo em nós, porque ele vive em mim. Ele ressuscitado vive em mim. E essa maneira de viver de maneira mais intensa isso é através da Santa Eucaristia. Não existe outra maneira, queridos. Não existe outra maneira de ser mais íntimo de Deus a não ser pela Santa e Sagrada Eucaristia. Entende? E por isso que a gente precisa viver com muita piedade a Santa Missa, com muito amor, com muito zelo, se acostar à Eucaristia com muito amor, adorar nosso Senhor o máximo que nós podemos. Eu sei que nesse tempo é um tempo de abstinência, é um tempo que não podemos comungar o corpo de Cristo, mas cada um de nós pode se perguntar, como eu era, e agora como eu sou diante da Eucaristia? Quantos desejam ardentemente receber a santa e adorável Eucaristia? E a Eucaristia, ela deve nos eucaristizar, nos tornar alter Christus, nos tornar a presença do Cristo. E todas as nossas ações devem ser por causa do Cristo, assim como Jesus que viveu pela causa do Pai, para manifestar a vontade do Pai, que era a minha e a tua salvação. E aí Jesus continua, este é o pão que desceu do céu, está falando dele mesmo. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. E aquele fala da eternidade.
Então hoje nós entramos em cheio na Eucaristia. Entende? E esse mesmo Cristo que se dá na Eucaristia é o mesmo Cristo que se revelou a São Paulo, que mudou a rota da vida de Saulo, o fez se transformar em São Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, o apóstolo que chamado por aborto, foi abortado. Não estava no meio selecionado pelo próprio Cristo, mas o encontrou naquele caminho de Damasco, fruto do ressuscitado. Esse homem que cai, Saulo, levanta Saulo. Esse homem que se deixa conduzir e vai para a estrada de Damasco como perseguidor e volta como perseguido. Ele se torna um perseguido. É esse mesmo Cristo que é presente na Eucaristia. Esse mesmo Cristo que infundiu esse amor ardoroso por São Paulo, que viajou o mundo por 3 vezes, que o inflamou intensamente em seu coração, na sua alma, no mais profundo do seu ser. É esse Cristo que se dá também no altar, na Eucaristia. Quer ter fogo, quer ter sede pelas almas. Comunga o corpo de Cristo. Viva a Eucaristia com todo amor, com toda a paixão do teu coração. E assim nós vamos ser capazes de inflamar, de incendiar o mundo. Porque a Eucaristia é o centro da vivência da nossa fé. E São Paulo teve esse encontro profundo, ouviu a voz do Senhor, e tudo nele foi transformado. E hoje me faz lembrar aqui Padre Pio, que dizia que basta uma missa, uma santa missa, para converter uma alma. Aqui me faz lembrar de Scott Hahn, que era um protestante, e ao estudar a Sagrada Escritura, sobretudo Apocalipse, ele foi na missa, olhando aquela missa vazia, poucos católicos, e ele olhando tudo o que acontecia sobre aquele altar, o desejo dele era gritar: católicos, 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 olha isso que está acontecendo aqui. Isso é uma prefiguração do céu. Isso é uma prefiguração do céu que está acontecendo aqui nesse lugar. Católicos, acordem, acordem. Um evangélico que lê a Bíblia consegue entender a Santa Missa. E nós católicos, muitas vezes relativizamos. Colocamos sempre secundariamente as coisas de Deus. Tudo gira em torno da Eucaristia, queridos irmãos. Tudo. Você recebe o sacramento do batismo para comungar. Você precisa estar casado na igreja para não ter uma vida de pecado, para comungar. E aqui eu tiro o chapéu, gente, para muitos casais que tiveram o seu primeiro casamento sem ter a consciência do sacramento, e depois começaram a caminhar com Deus, entenderam o valor da Eucaristia, e por amor da Eucaristia renunciaram à vida conjugal, e vivem com o seu cônjuge como se fosse um irmão e uma irmã, para poder receber o corpo de Cristo. Isso é demais, isso é um testemunho voraz. Já pensou que renuncia os teus impulsos naturais, renuncia de ter uma vida de intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, por amor à Eucaristia, por escolher ter a Eucaristia, para não viver no pecado? Como isso é forte, como isso é bonito. E pessoas que ficaram sabendo disso depois, ao longo do caminho. Que maravilha! Que graça, que testemunho. Infelizes as pessoas que ficam relativizando a Eucaristia, até com conversinhas chulas,
Ah, mas eu amo ela. Eu não estou falando isso para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu digo isso de pessoas que caminham com Jesus, que sabem que é pecado e escolhem de viver no pecado e se justificam. Fica falando: Jesus me ama mesmo assim, Jesus sabe o que está no meu coração. Falso. Que é um Jesus segundo o meu desejo, segundo o meu querer. Que é um Jesus lá do início do capítulo 6 de São João. Jesus supermercado. Enquanto está me dando um pãozinho quente, com um peixinho gostoso no meio do pão, tá valendo, tá legal. Mas na hora de comer a sua carne e o seu sangue, eu renuncio para viver no pecado. Que triste. Jesus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas, queridos. Ou Jesus é o primeiro, ou Jesus é o pole position da minha vida, da minha corrida, do meu ser. Ou não tem sentido. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15 vai dizer: vós não sois nem quente nem frio, como és morno, estou para vomitar de minha boca. Jesus exige de nós uma radicalidade profunda por amor a Ele, que se dá na Eucaristia e quer estar conosco. Oxalá essas palavras caiam intensamente e profundamente em nossos corações, para que verdadeiramente Jesus, a Eucaristia, seja o centro de nossas vidas nesse tempo de pandemia. Eu já falei outras vezes, vou falar de novo. Oh, graça que é ser padre! Oh, graça maravilhosa que é ser padre! Meu Deus do céu, que alegria! Porque se o Senhor tivesse escolhido outra coisa para mim, talvez eu não estaria aqui, podendo comungá-lo todos os dias, adorá-lo presencialmente todos os dias. Com isso eu não estou querendo fazer inveja para você não, viu, irmão? Não é isso. Mas que é uma graça, é. Talvez, jovem, você que está acompanhando aí, teu coração está ardendo, está esquentando. Hoje uma jovem dizia: olha, eu não pensava na vida consagrada, mas eu fui lá na missa dos meninos e percebi que, poxa vida, poderia ser, Deus também poderia me chamar, entende? Por que Deus também não pode me chamar a uma vida consagrada? E eu te pergunto, jovem, olha para o teu coração. Eu agora vou dizer como São Paulo diz na última frase do capítulo 7 do 1 Coríntios, que diz assim: olha, casar é bom, mas se consagrar é melhor. Estou brincando. Porém, São Paulo também diz que é preciso ter o dom. Então não vai achar que eu estou manipulando a situação. Mas aquilo que eu quero dizer é: se Deus te chama, responde. Jovem, se Deus te chama, responde. Responde. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Jovem homem e jovem mulher. Entende? Que Jesus realmente seja o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, que possamos verdadeiramente viver pela Santa Eucaristia. Hoje ainda nós vamos rezar, e como seria bom, amanhã nós não vamos ter adoração, mas amanhã continua esse discurso da Eucaristia. Então às 8h30 da manhã, te convido a participar da missa, porque nós vamos concluir essa semana eucarística. Nós vamos ver o que essa discussão dos judeus acontece. Amanhã o povo começa a ir embora, começa a abandonar Jesus, e Jesus fala: e aí, vocês? Quer dar linha do pipa também? Quer ir embora? Né?
Jesus, ele não mendiga as almas, mas ele quer levá-las à salvação. E com isso, prega a verdade. E tão somente a verdade. Assim seja. Amém.